Fala galera, beleza? Estamos aqui para a resolução de mais um exercício da frente de matemática. O exercício selecionado dessa vez é um exercício que envolve geometria, um exercício que foi cobrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então vamos dar uma olhadinha no enunciado da questão, depois a gente volta a conversar mais um pouco. Então, o enunciado diz o seguinte, que um eucalipto de 16 metros de altura ergue-se verticalmente sobre um terreno horizontal. Turma, aqui vale ressaltar dois pontos importantes. Primeiro, que o eucalipto ergue-se verticalmente. O que isso quer dizer? Que o ângulo formado pelo eucalipto e o solo, obrigatoriamente é um ângulo de 90 graus. E segundo, que o terreno é um terreno horizontal, é um terreno plano. Então, são dois dados bem importantes do enunciado que vão ser fundamentais durante a resolução do exercício, ok? Então, voltando para a leitura do enunciado, ele diz o seguinte, que durante uma tempestade, o seu caule é quebrado em um ponto, permanecendo preso ao tronco nesse local, e seu topo é arremessado a uma distância de 4 metros de sua base. E ele pede o seguinte, pode-se afirmar que o eucalipto foi quebrado a uma altura D. Então, olha só, a dificuldade inicial encontrada na resolução desse exercício é que não tem o desenho, ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você encontra um enunciado que está descrevendo uma figura geométrica ou uma situação geométrica qualquer e você não tem o desenho, a primeira providência que você tem que tomar é fazer o desenho. O ser humano tem uma certa dificuldade em pensar abstratamente, em pensar em coisas que eles não estão vendo. Então, para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente vai fazer no enunciado é providenciar o desenho. Então vamos tentar desenhar exatamente o que o enunciado está dizendo, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que fica. Então olha só, primeiramente colocamos o chão plano, que é essa linha marrom. Depois aqui em verde eu tenho o eucalipto e aquele dado importantíssimo, turma. Percebam que o ângulo formado entre o eucalipto e o solo é um ângulo de 90 graus, é aquele ângulo quadradinho com uma bolinha no meio. Isso vai ser fundamental para a resolução do exercício, ok? Olhando novamente para o desenho, a altura inicial do eucalipto é uma altura de 16 metros. E o que aconteceu? Esse eucalipto ele sofreu uma ruptura, ele quebrou e ficou preso ao tronco, ok? Então está ali o eucalipto deitado. A distância que ele ficou da sua base é uma distância de 4 metros. E o enunciado pede para você qual é a altura aonde essa ruptura foi feita. Então, eu vou representar essa distância por x, ok? Então, percebam que eu tenho dois elementos aqui. O elemento x, que está representando a altura que o eucalipto foi quebrado, e o elemento 4, que é a distância do topo do eucalipto até a base, ok? E esse pedacinho do eucalipto que ficou preso, se a altura total era 16 metros e sobrou uma altura de x onde ele ficou preso, logo eu posso representar esse segmento por 16 menos x, ok? O 16 é a altura total, menos o x, que é a altura que ficou em pé. Portanto, o pedacinho que está deitado, 16 menos x. Agora, prestem atenção no desenho, que aparece uma figura muito importante para a gente. A figura em vermelho é um triângulo. E percebam que esse triângulo tem um ângulo de 90 graus. Portanto, trata-se de um triângulo retângulo. A primeira coisa que você tem que pensar quando você encontra um triângulo retângulo é um teorema bem famoso. Existem várias músicas falando desse teorema. Nós estamos falando de qual teorema? Do teorema de Pitágoras, ok? Então, só relembrando que o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Relembrando que a hipotenusa é o lado que fica em frente ao ângulo de 90 graus. Então, se olharmos para o desenho novamente, quem vai ser a hipotenusa ali? O 16 menos x. O x e o 4 vão ser os catetos. Agora basta substituir lá no teorema de Pitágoras, ok? Então, como é que fica a substituição? Dê uma olhada lá. 16 menos x ao quadrado. Agora tomem cuidado. Aqui aparece o produto notável, né? Então, 16 menos x ao quadrado é um produto notável. Lembram? A menos b ao quadrado, como é que fica? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, importantíssimo na resolução do exercício esse produto notável.
E do outro lado da equação ficam os dois catetos, um que é o 4, o outro que é o x. Então, desenvolvendo a continha aqui, ó, 16 ao quadrado dá 256, 2 vezes o primeiro dá 32, vezes o segundo, menos 32x, mais o quadrado do segundo. Então, 256 menos 32x mais x ao quadrado é o desenvolvimento do produto notável. Do outro lado fica 4 ao quadrado, que é 16, mais x ao quadrado. Então está aqui montada a equação. Agora basta resolver. Percebam que tem x quadrado de um lado da equação e x quadrado do outro. Os sinais são iguais, então você pode cortar. Continuando com a resolução, você chega que menos 32x é igual a 16 menos 256. Moral da história, menos 32x é igual a menos 240. Agora basta jogar o 32x que está multiplicando para o outro lado dividindo. Só tomem cuidado com o sinal, né? Porque quando você joga um cara de um lado para outro da equação, você troca a operação e não o sinal. Então, o menos 32 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, menos 240 dividido por menos 32 dá igual a 7,5. Portanto, está aí, ó, o eucalipto foi quebrado a uma altura de 7,5 metros, ok? Então, está aí o valor de x que o enunciado pediu. Então, foi isso a resolução, ok? Exercício envolvendo o Teorema de Pitágoras. Espero que tenham gostado. Até a próxima resolução de um exercício. Aquele abraço.